Pronto, bonitão. Isso que eu queria falar pra você. Você tá querendo exercitar aqui? Eu comecei a dar uma testada aqui pra te mostrar. Então, deixa eu te explicar como eu sugiro que você faça essa abordagem, né? Eu falei pro ChatGPT aqui bolar três níveis de questões nível um, nível 2 e nível 3 que envolvam manipulação de objetos e listas de objetos, tal. E eu acho que é aqui que você vai encontrar a maior parte dos problemas iniciais na hora de uma entrevista. Então, assim, nesse caso aqui, ó, tem uma lista de pedidos. Você está montando seu e-commerce, né? Castanhas, amendoim, né? Pasta de amendoim. E aí, e aí uma das coisas que você vai encontrar daqui a pouco é um output do seu gateway de pagamento, dizendo ali, ó, ou do seu banco de dados. Ali tem um cliente tal, ele pediu tantas unidades, tantas gramas, né? E se ele já pagou ou não pagou. Aí você quer passar para o teu primo a informação, olha, tá aqui o relatório aqui de quantos que vendeu esse mês. Como é que você faz baseado nessa lista? E de novo, né? A lista aqui tem 5 itens, mas você pode imaginar que ela podia ter 5.000 itens, né? Então a pergunta é: como é que você faz com uma ou duas linhas de código o cálculo de quanto foi vendido? Eu vou fazer da forma mais simples primeiro, e porque o reduce, que é uma das técnicas, ela se baseia em você conhecer esse método de trabalhar, de trabalhar com objetos e listas. No caso, você não vai ter esse conhecimento ainda, então deixa eu fingir que você não viu aquilo ali. O que você pode estar fazendo aqui quando você fala? Como é que você itera numa lista e você consegue verificar cada elemento? Cara, você sabe que tem o método super simples, o mais simples de todos, que é fazer um for loop. Ah, como é que é a sintaxe do for loop? Deixa eu ver se aqui você deu um. Aqui, ó. Sintaxe do for loop normal. Eita, eita. Tá aqui. Você inicializa uma variável que vai contar. Aí você fala que a variável, enquanto ela for menor do que o tamanho do objeto no qual você vai iterar, você continua, você faz um acréscimo nela e faz uma operação que vai estar aqui dentro, definida dentro desse bloco, né? Essa é a sintaxe normal de um for loop, toda a linguagem de programação tem isso. A lista sobre a qual você quer iterar, obviamente, é a lista de ordens, né? Então, aqui está a lista sobre a qual você quer iterar. Então, você está dizendo, ó, começa no zero, e aí para cada vez que você quiser iterar nessa lista, você vai de um em um, e cada vez que você terminar, você acrescenta lá o index. Então, de novo, para a primeira passagem, é uma lista com índice zero, índice um, índice 2, né? A contagem de. Lembra que isso daqui é indiferente, tá? Isso daqui é totalmente diferente. Isso daqui não vale nada, tá? Ignora isso daqui. Eu tô falando de índice zero, posição um, posição 2. Então, assim, aqui está dizendo: primeiro item da lista, você vai pegar ele e você vai pegar qual é a propriedade que você está querendo extrair, qual é a propriedade que você está querendo pegar. Está falando de pegar. Como é que é o pedido mesmo? Retornar todos o revenue, o valor de venda das ordens que foram completadas. Então, assim, o jeito mais normal de todos é: veja se uma ordem foi completada em primeiro lugar. Então,
Para você saber se a ordem foi completada, você tem que pegar para cada elemento da iteração do seu loop, você tem que pegar a variável status. Aí você pode fazer assim, if, e aqui ó, tô botando aqui os templates da linguagem. Qual é a condição que você quer avaliar? A gente podia até ser bem verbose, né? E fazer aqui, ó, const condição. E a condição vai avaliar o quê? Se element status ou se element status é igual a o valor que a gente está se preocupando, é completed. Então, olha o que a gente está falando aqui. Para cada vez que você iterar nesse for loop, você pega o status do elemento sobre o qual você está iterando agora. Na primeira passagem é esse, na segunda passagem é esse, na terceira passagem. Você vai pegar esse valor e aí você vai verificar se a condição é igual a completed. A primeira condição é igual a completed? É. Então você quer pegar esse valor aqui e somar. Então, fora do loop, você tem um contador que diz total revenue, né? Você pode botar aqui, total revenue. Em JavaScript tem essa questão aqui do tipo, como que você declara o valor, né? Mas total sales. A gente inicializa com o valor 0, por exemplo. E aqui, basicamente, o que está dizendo é total sales recebe o valor de total sales mais o valor do elemento que você acabou de pegar. Aqui, eu vou já dar mais um pulinho do gato aqui e eu vou dizer que o valor do elemento que a gente quer pegar é exatamente ponto total, né? Então, total. Então, é isso aqui. O total sales vai ser aumentado toda vez que essa condição onde o elemento for completado bater, e toda vez que não for, essa condição não bater, ela vai simplesmente terminar o loop sem somar nada, porque esse if vai dar negativo, e vai pular, e vai para o próximo, para o próximo. Então, vai pular aqui, vai somar 0 com 120. Vai pular esse daqui, porque aqui o status não é completed. Aí vai somar 45, 165. Aí vai pular esse daqui, porque o status não é completed. E aí, finalmente, vai somar 150. Então, aqui a gente tem 270 mais 45, a gente tem 315. Ao final do processo todo do loop, a gente pode simplesmente fazer um console.login ou qualquer coisa e printar a variável total sales. Essa daqui é a forma, como você pode ver, mais bizarramente óbvia de todas. Eu podia ter botado um else aqui também, né? E aí tratar de uma forma diferente. Eu podia aqui, para imitar um pouco mais a abordagem anterior, eu também podia ter feito alguma coisa assim, como const element value ou total, pode ser, né? Eu podia ter feito isso, só para imitar, só para não fazer operações diferentes. Eu podia aqui ter feito alguma coisa. Não, assim não, desculpa, viajei. Eu podia ter feito esses assignments aqui de variáveis, ou, obviamente, como você pode imaginar, eu podia ter não escrito condition aqui, por exemplo, e ter colocado condition direto aqui. Eu estou só exemplificando para você que tem algumas versões diferentes que daria para fazer essa mesma coisa, tá? Mas a gente achou 315. Agora, vou te passar uma versão levemente mais simples, que é uma versão usando métodos que trabalham em cima de listas, né? Então, uma versão mais simples seria
a gente fazer o seguinte, completed orders, completed orders. E essa versão completed orders nada mais é do que um subset, uma versão filtrada da versão maior. Essa versão filtrada, como é que eu filtro ela? Eu filtro que para cada elemento da lista, eu vou ter que testar que o status seja igual o valor que a gente chamou de completed. Se isso der certo, significa que completed orders tem exatamente todos. Deixa eu apagar aqui embaixo rapidinho. Completed orders tem exatamente o conjunto de 1, 2, 3. Então, se eu, por exemplo, printar aqui, só para efeito de representação aqui, eu dou um completed order.length, a gente vai ver que tem o tamanho 3. Deixa eu salvar, claro, né? Por quê? Porque são esses 3 elementos, 1, 2 e 3. Eu filtrei. E depois que eu filtrei, eu posso fazer uma abordagem parecida com esse for loop ali de cima. Como, Daniel? Ué, assim, ó. Quando a gente trata de arrays, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas uma das coisas que a gente pode estar fazendo, de novo, muito parecido, eu vou fazer muito parecido com a abordagem de cima, tá bom? Tá, na abordagem de cima, a gente tinha uma variável chamada total sales, tá bom? Então vou botar lá aqui de novo, ó. Total sales. E aqui eu filtro os elementos, muito parecido com essa filtragem que a gente fez aqui, tá bom? E a próxima coisa que eu posso estar fazendo aqui, e de novo, eu vou fazer para ficar bem parecido, é fazer um for each. For each é muito parecido, ele pega para cada elemento, ele faz alguma coisa com aquele elemento. Nesse caso aqui, para ficar bem parecido, eu podia dizer, ó, total sales recebe o valor de total sales mais do elemento ponto total. E existe uma forma bacana de fazer isso daqui, que é só um atalhozinho, tá? Eu já vou mostrar em 10 segundos, mas se você olhar aqui, vamos ver o valor agora de total sales. De novo, eu apaguei o código de cima, né? Você pode ver que dá exatamente a mesma coisa, só para você não ter confusão nenhuma. Aqui, ó. São B. Aqui, ó. Viu? Aquela ali foi a A, ali em cima, né? Onde a gente rodou a versão A. E agora eu estou rodando a versão B. E a versão B, eu só ia dizer que tem esse pequeno atalho aqui, porque quando a gente está programando, tudo que a gente quer é fazer as coisas com atalho mais rápido. Então, ó, eu filtrei e depois eu rodei um loop. Esse for each é um loop muito parecido com esse for aqui da linha 10. Então você pode ver aqui que a operação dá exatamente a mesma coisa. Aí agora eu só vou mostrar a terceira opção, que é uma variante um pouco mais refinada, que foi aquela que eu ignorei logo no começo na hora de te mostrar, que foi a questão do reduce, né? Então assim, o reduce, ele usa uma estratégia de acumulador. Então o que a gente vai fazer aqui de novo, né? A gente vai... Lembra que a gente em todos criou uma variável externa. Com a estratégia do reduce, eu não vou precisar criar uma variável externa. Então, de novo, tudo começa com um array de orders, né? Então, aqui a gente vai fazer de novo a filtragem, porque a gente com certeza precisa filtrar quem não tem o status igual ao valor que a gente já predefiniu, que é completed. E logo em seguida,
a gente vai concatenar uma função reduce. O que a função reduce tem? Duas coisas. Ela recebe uma função e ela recebe, ela recebe uma função e ela recebe um valor inicial do acumulador daquela função. Eu vou escrever a função aqui separado só para ficar extremamente clara. A função que a gente está esperando, ela vai ter um elemento e para cada entrada do elemento, ela vai estar somando aquilo no acumulador. O acumulador, na verdade, é o acumulador e o item atual sendo iterado. Opa, errei aqui, desculpa. Tô errando aqui na sintaxe. Isso. E basicamente é acumulador mais o item sendo iterado. Bem simples, direto e reto. E para essa função, a gente vai ao final imprimir. Aqui ele está dando uma pequena reclamada por causa da questão aqui do tipo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui dentro de forma linear. Deixa eu botar um parênteses aqui. Ah, claro que me desculpa. É porque é o item ponto total, né? Isso, era o item ponto total. Então, é só uma pequena falha aqui de perspectiva da minha parte aqui. Mas, de novo, finge que a função está aqui. Pensa que a função está aqui. Isso. É a mesma coisa, tá? Mas aqui, como eu estou usando TypeScript, ele está incomodado. Mas, se você ver aqui, a operação C, ela rodou da mesma forma. Então, de novo, a história do reduce é só uma forma de você simplificar. Se você achar que está difícil entender o reduce, vai para outra. Mas, basicamente, é uma função que você vai rodar em cada operação do reduce e o valor inicial da variável que, como você pode ver, corresponde àquele valor inicial da variável que a gente setou em todos os exemplos, né? Então, o acumulador e o item inicial e o item atual que está sendo iterado. O acumulador sempre soma com o valor que você está querendo reduzir de cada item. De novo, exatamente aquilo que a gente fez aqui, vamos dizer, em 8 linhas. Aqui a gente está fazendo em uma. Ai, Daniel, que bobagem. É bobagem, porque tem gente que escreve esse código aqui em JavaScript assim. Então vamos dizer que deu ainda 4 linhas, né? Você pode ver aqui, o código continua totalmente funcional, tem 4 linhas. Mas você entende, né? Deu uma reduzida boa. A gente pegou o array inicial, filtrou, depois a gente deu uma reduzida nele para as variáveis que nos importaram. Como ID customer não importava para a gente nem o status, a gente cagou para aqueles valores e a gente focou em um valor que nos era pertinente, tá bom? Era isso daqui que eu queria mostrar para você do primeiro exemplo. Eu mostrei várias versões. Eu acho que na próxima agora eu vou tentar ser um pouco menos didático e já vou passar fazendo do melhor jeito assim que eu poderia fazer numa primeira versão, tá? Então, ó,
segundo exercício agora é... aqui, ó. Segundo exercício. Mesmos dados. Então, deixa eu vir aqui. Copiar, colar, renomear. Isso. Fechou. Agora tudo que está aqui para baixo a gente apaga. E vamos ver qual é o objetivo. Mesmos dados. Crie um objeto que mostra quanto cada cliente gastou no total. Crie um objeto que mostra quanto cliente... How much each customer has spent in total. Beleza, beleza. E aqui embaixo, como você pode ver, ele até dá um exemplo do tipo de output que ele quer. Então agora ele está querendo que para cada amiguinho individual, a gente monte uma lista que tem a soma daquele valor. Tem várias formas que eu pensaria em fazer isso daqui. Uma das formas que eu acho que pode ser interessante é criar um set. Um set. Um set é uma entidade que tem elementos únicos, tá? Essa é uma forma de fazer. Se a gente usar só um objeto simples também daria. Vamos começar com a ideia de um objeto simples, tá? Então aqui vamos botar aqui, ó, customers. Beleza? Essa é uma lista de customers. A gente não tá preocupado agora em popular ela nesse primeiro momento. Vamos fazer algo parecido. Para cada uma das orders, agora a gente vai iterar, porque agora ele não está querendo filtrar para um processo específico, ele quer que itere em cada um dos elementos. Então aqui tem um elemento, e para cada um dos elementos a gente vai fazer algumas operações. Nesse caso específico, a abordagem que eu faria é a seguinte: eu venho em customers, quem eu vou passar dentro de customers é o nome do customer. Então, ó, elemento.customer. Aí significa que esse é o nome do customer, que eu vou estar setando no nome do customer alguma coisa. O que eu vou estar setando nessa variável que está associada ao nome do customer? Eu vou estar setando o valor do total, que é quanto ele gastou, tá bom? Algo bem simples quanto isso. Para cada elemento dessa lista, 1, 2, 3, eu vou nessa daqui, eu vou no objeto que está vazio, eu vou procurar uma entrada que tem aquele nome, no caso, qual o nome? O nome do elemento.customer Alice. E para aquela entrada, eu vou colocar o valor 120. Aí na segunda iteração eu vou fazer a mesma coisa e vou criar o elemento Bob, 85. Na terceira vez, quando eu tiver de novo no elemento chamado Alice, eu vou somar com o que já estava ali o valor novo do elemento ponto total, que nesse caso aqui é o 45. Então já tinha 120, agora vai ter 45. Então vai ter 165 no total. E aí, assim, diante pro Charlie, que vai ter uma entrada só, e pro Bob, que vai ter 150 mais 85, 235. Tá? Tão simples quanto isso. Ao final dessa operação, a gente vai dar um console.info
na variável customers. A gente vai ver o que vai estar ali. Então, essa é uma abordagem extremamente simples. Eu clico em salvar, eu clico em Node 2 e ele disse aqui, infelizmente, Alice não é um número, Bob não é um número, Charlie não é um número. O que ele está dizendo isso? Eu acredito que é porque eu não inicializei esse objeto da forma correta. Eu acho que é por causa disso. Boa pergunta. Total tá certo. Elemento.total, elemento.customer. Aqui ele considera que são index types. Não é exatamente o que eu tava colocando, porque aqui é um index type. Entendi. Uhum. Deve ter uma operação para objetos. Não tem aqui. Interessante, interessante. Você vê que criou a entrada. Só que aí na hora de somar, eu acho que. Entendi. Eu acho que isso daqui tá certo. Na verdade, esse operando pode estar incomodando ele. Acho que pode estar incomodando ele. Eu não tenho certeza, mas vou verificar aqui. Não mudou nada essa operação. Então, a outra abordagem que eu poderia fazer seria essa daqui, ó. Essa daqui foi a primeira, não deu exatamente certo. Opa, não é esse tipo de set. Não é esse tipo de set. É esse tipo de set aqui. E aqui eu dou um customer ponto add. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar aqui um objeto. Value. Element ponto. Eu tô toda hora errando aqui no ponto config. Element ponto customer. Deu certo. Na real, eu tô me confundindo aqui. This is a grouping and accumulating. Think of sorting to mailbox.
Reduce can build objects too, not just numbers. Your initial value could be empty string, empty object instead of 0. Cara, eu vou insistir na minha abordagem original. Porque eu acho que ela dá um caldo aqui sim. Mas eu preciso pensar aqui por um minuto. A minha abordagem inicial, o que ela faz? Para cada elemento do array, eu quero manipular o customers. Então, de novo, customers. Do array não. Para cada elemento do array aqui de cima. Isso. Eu vou manipular o customers. Como? Como é que eu acesso uma entrada de um objeto? Eu acesso assim. E eu faço o que com aquela entrada? Eu seto ela para um número, por exemplo. Setar para um número, tá? Elemento.customer name. Estou lembrando aqui, quando a gente trata de objeto, a gente tem algumas operações, mas para tratar assim, eu tenho que fazer alguma coisa como objeto, ponto, e aí eu posso ler e falar sobre ela, sobre as propriedades. Tipo, ó, objeto.entries de qual objeto? Do customers, né? O que o objeto.entries retorna? Return array of key values. Nesse caso, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa. Opa. Não, mas aí seria um index também, né? É. Interessante. Porque eu não sei a lista de customers. Então a chave que eu for criar, ela tem que ser o nome do customer. Então, como é que eu adiciono itens dentro de um objeto? Estou acostumado a mexer com JSON e muitas vezes esses objetos já vêm montados. E muitas vezes a gente faz um typing dele, né? A gente, tipo, a chave já tá montada. A gente monta a chave, tipo assim, data, e aqui a gente bota os valores. E aí dos valores a gente monta uma lista. Mas o objeto, aqui ó, foi setado aqui. Dificilmente a gente adiciona uma chave nova, né, em runtime. É. Eu acho que eu teria que, agora, assim, já que eu falei disso várias vezes, eu acho que eu teria que usar um set.
Eu não lembro das propriedades de set. Vou botar um valor qualquer aqui. É um elemento só que eu posso botar. Então, nesse caso, eu vou botar o nome. É um exemplo só, tá? Pra gente poder ilustrar aqui. E aí, quando eu imprimir isso daqui, eu vou ter o nome dos 3 amiguinhos: Alice, Bob e Charlie. Essa é a ideia do set. De curiosidade, se fosse um map, customers map, e eu fizesse a mesma coisa, to set, e aí eu botasse elemento ponto customer. O set ele toma um key e um value. Oh, olha que legal. O key e o value. O value seria elemento ponto total. Então, nesse caso, olha o que vai acontecer. O Bob vai ser 150, o Charlie 200 e a Alice 45. O último valor que foi entrado. Temos aqui alguma coisa. Customers Map. Bom? 45, 150, 200. 45, 150, 200. Aí. Tá em ordem alfabética. Mesmo que a entrada tenha sido Alice, Charlie, Bob, ele botou Alice, Bob, Charlie. Mas beleza, sempre os últimos valores entrados. 45, 150, nada de 85, 120. Muito bem, muito bem. Então, o map, ele tá fazendo esse output aqui. Agora, o que a gente poderia estar fazendo no map? O que a gente poderia estar fazendo no map? Então, deu para ver que o set não é exatamente o que a gente quer. Opa, eita, eita, por quê? Tudo bem. Não sei por que ele tá... Ah, é porque eu sem querer troquei o teclado sem querer. Isso. Então, o set não é exatamente o que a gente quer. O que a gente quer é um map, tá bom? E, como eu tava falando, no set, desculpa, no map, isso, a gente consegue setar a chave e o valor. No caso específico, como a gente estava falando, eu preciso sempre somar com o valor anterior que eu já tinha. Então, o valor da iteração atual mais o valor que já estava no set para aquele cliente. Qual é o cliente? O valor que estava antes era o customer map ponto get. Qual o valor que a gente quer fazer o get? O valor do elemento ponto customer. Então, ó, a gente vai no map que está vazio, obtém o valor da Alice atual para quando chegar de novo na segunda iteração da Alice, eu poder somar e dar 165. Então, se a gente fizer essa abordagem, agora a gente vai ver que não deu certo. Return specified element from the object map. Returns the element. Dot. Entendi. Aqui ele retornou o elemento. Vamos ver o shape desse elemento aqui. Vamos ver o shape desse elemento que ele retornou. Então, nessa iteração aqui, ele retornou 120, 85, 45, 200, 150. Cada um deles ele retornou aquilo ali no customer get elemento tal, não sei o que. Aqui.
E aqui eu estou setando o valor sempre no map. Então por que que tá dando errado? Deixa eu botar aqui mais um de curiosidade. Vamos rodar aqui de novo. Todos os números originais somados com 1. Por que que ele não pode somar com o valor anteriormente presente? Eita. Eu não sei dizer. Não sei dizer. Hum. É a boa e velha questão da primeira iteração. Entendi, tô vendo aqui. Então, assim, a ideia funciona perfeitamente. A questão é que na primeira iteração, quando ele tenta somar o valor que está aqui, total, que existe. É um valor não nulo porque é uma entrada, então vai existir alguma coisa. Quando ele tenta somar e a primeira vez que ele faz um get não existe nada para buscar, ele quebra. Aí ele dá um null undefined somado com um número, que aí dá not a number, e aí cascateia. Então, era uma mera questão de organização aqui. Mas deu certinho. Charlie, que só tem uma entrada de 200, Bob é 235 e Alice é 120 mais 45. Então, assim, essa é a forma mais tranquila de fazer. Lembrando, então, que sempre não basta só saber buscar o método e tratar ele, mas é bom garantir que na primeira vez, na última vez da operação, você está avaliando a consequência daquilo, tá bom? Agora, a próxima abordagem, que é baseada até no método anterior de usar o reduce, vai ser, de novo, um pouquinho mais enxuta, mas também vai funcionar de forma muito parecida. Então, o que que a gente foi lembrado aqui pelo algoritmo aqui? Que a gente pode usar o reduce para acumular não só uma soma de um número só, né? Mas também para inicializar um objeto vazio. Então, a gente tem orders.reduce, e nesse caso não precisa fazer a filtragem. Lembra que a gente tem uma função, opa, e tem um acumulador.
o acumulador, o valor inicial do acumulador, pode ser vazio, tá? E aqui sei lá, orders total per client. Total per client, tá? Qual é essa função redutora que a gente está se referindo? Bem, a função redutora a gente já falou, ela sempre vai ter um acumulador e ela vai ter o elemento atual. Tá? E é uma função. E essa função vai fazer alguma coisa. O que que essa função vai fazer aqui no nosso caso? A gente vai somar o valor do acumulador o elemento sendo iterado, ele é o order, né? Aí a gente vai dar um ponto customer. E ele vai receber o valor total. Para cada iteração para cada linha do order, o método reduce vai rodar essa função. Ele começa com um objeto vazio, ele pega uma entrada cujo nome da entrada é o nome do cliente e ele soma para aquela entrada o valor do campo total. Inicialmente vai estar nulo, ele vai somar com um número, vai virar número, e daí em diante continua sendo número até a rodada final. Repare como isso ficou super enxuto. E aí a única coisa que a gente tem que fazer é rodar um total per client. E mais uma vez, not a number. Provavelmente, mesmo caso, a gente vai pegar o valor que está no acumulador mais ou zero na primeira iteração. Total per client. Acumulador e elemento corrente. O acumulador ponto nome do cliente é setado e aqui eu vou fazer um teste. Eu vou botar o valor, vamos esquecer isso daqui por um minuto, botar o valor 0. E essa é a função. Deixa eu fazer um teste. E aí que eu estou printando. O que a gente está aqui, que eu estou errando aqui na função reduce. Ela tem um acumulador e toma um item inicial. O item inicial está aqui, a função está aqui. Tem nada a ver isso daqui, né? Acumulador, deixa eu tentar isso daqui. Cannot read property undefined.
Pensar aqui. Pensando que eu posso fazer alguma coisa tipo assim. If. Se existir um acumulador. Ponto. Como é que seria aqui? Customer. Então. Acumulador ponto. Customer recebe o valor de se não existir, eu faço e eu tenho que retornar em cada um dos casos para o loop poder continuar rodando. Só que eu tô achando estranho porque ele não tá montando o objeto, né? O, o customer, o elemento que está sendo iterado, ele sempre está variando. Mas como é que eu tenho que montar o objeto aqui? E de novo, o acumulador é um objeto. Isso daqui não vai dar, né? Isso aqui não vai rolar. Eu vou testar aqui mesmo. Né? Essa sintaxe que eu estava usando, eu acho que é a correta quando a gente quer acessar a propriedade de um objeto. Ele está dando um número ao invés de estar dando o acumulador que eu preciso que ele dê. Então, o que é retornado o que é retornado. Ah, cara. Como é que adiciona? Aqui, ó. Order reduce, beleza. Fiz certinho. Se existir um customer, certinho. Eu adiciono pro total. Puxa vida, certinho, ó. Adiciona total.
Eu botei um return aqui. Agora, se não existir... Caraca, fiz certinho. Ah, o que retorna. Entendi. O que retorna é o acumulador. Entendi. Brincadeira, era só isso? Tá bom, hein, garoto. Beleza. Então, o que retorna é o acumulador. Então, eu criei uma entrada, adicionei e tal, retornei o acumulador. Beleza. Uma vez que eu tiver acostumado com essa sintaxe, eu posso fazer uma versão ainda mais abreviada, que seria acumulador current.customer recebe o valor de ou um ou outro, ou o valor já pré-existente, ou zero, caso aquele não exista, mais o valor da iteração atual, que é o valor que a gente está operando. E assim sendo, mais uma vez, perfeição. Let's move to level 2. Com certeza eu tenho que trabalhar um pouco mais a minha abordagem de reduce. Deu para ver que usar a estratégia de map não foi ruim, né? Mas é bem parecida com a estratégia de reduce que eu acabei de utilizar. Agora a gente vai fazer uma terceira abordagem, que é multi-step transforms. E agora eu vou usar JS para não ficar com aqueles errinhos bobos na tela. Deixa eu parar esse primeiro vídeo.